canto 9, verso capítulo 23, as dinastias dos filhos de Yayati. Hoje vamos dar os versos do 1 até o 21. Vamos ler porque é o que vai ter significado. Vamos lá. Shri Shuka Uvacha Anusabha Naras Chakshu Parishnus Chatraya Sutaha Sabhanarat Kalanara Srinjayas Tatsutas Tataha. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse, de Anu, o último dos 4 filhos de Yayati, Sabhanara, Chakshu, Pareshnu, Cha, também, Trayaha, 3, Sutaha, filhos, Subhanarat, de Sabhanara, Kalanara, de Kalanara, Srinjaya, Tatsutaha, filho de Kalanara, Tataha, em seguida. A tradução deste e dos 21 e dos 20 seguintes a este, as traduções são as seguintes. Shukadeva Goswami disse, Anu, o 4º filho de Yayati, teve 3 filhos, chamados Sabhanara, Chakshu e Pareshnu. Ó rei, de Sabhanara veio um filho chamado Kalanar, e de Kalanar veio um filho chamado Srinjaya. De Srinjaya veio um filho chamado Janamejaya. De Janamejaya veio Mahashala. De Mahashala veio Mahamana. De Mahamana veio filhos chamados Ushinara e Titikshu. Os 4 filhos de Ushinara foram Shibhi, Vara, Krimi e Daksha. E de Shibhi também surgiram 4 filhos, chamados Vrishadarbha, Sudhira, Madra e Atmatatvavit, Kekaya. O filho de Titikshu foi Rushadrata. Atma Tattvavit aqui está adjetivando a personalidade de Kekaya, tá? Não são 2 nomes diferentes. E Atma Tattvavit Kekaya. O filho de Titikshu foi Rushadrata. De Rushadrata veio Roma. De Roma, Sutapa. E de Sutapa, Bali. Através do sêmen de Dirghatama, através do sêmen que Dirghatama depositou na esposa de Bali, o imperador do mundo, nasceram 6 filhos chamados Anga, Vanga, Kalinga, Suma, Pundra e Odra. Esses 6 filhos, encabeçados por Anga, mais tarde tornaram-se reis dos 6 estados do lado oriental da Índia. Esses estados eram conhecidos de acordo com os nomes de seus respectivos reis. De Anga surgiu um filho chamado Kalapana. De Kalapana veio Dirvirata. De Dirvirata veio um filho chamado Dharmaratha, cujo filho foi Chitraratha, que era célebre como Romapada. Romapada, entretanto, não tinha prole, e por isso seu amigo Maharaj Dasharatha deu-lhe sua própria filha, chamada Shanta. Romapada aceitou-a como sua filha, e depois ela casou-se com Rishyashringa. Quando se verificou que os semideuses dos planetas celestiais deixaram de derramar chuva, Rishyashringa foi escolhido como sacerdote que realiza sacrifícios após ser trazido da floresta sob o encanto de prostitutas que dançavam, apresentavam atividades teatrais acompanhadas de música
e abraçavam e adoravam a ele. Depois da chegada de Rishashringa, a chuva caiu. Em seguida, Rishashringa realizou, em benefício de Maharaj Dasharatha, que não tinha prole, um sacrifício para que ele fosse agraciado com filhos. E então Maharaj Dasharatha teve filhos. De Romapada, pela misericórdia de Rishashringa, Chaturanga nasceu, e de Chaturanga veio Pritulaksha. Os filhos de Pritulaksha foram Brihadratha, Brihatkarma e Brihatbhanu. Do filho mais velho, Brihadratha, veio um filho chamado Brihanmana, e de Brihanmana veio um filho chamado Jayadratha. O filho Jayadratha gerou no ventre de sua esposa, Sambhuti, um filho, Vijaya, e de Vijaya nasceu Driti. De Driti veio Dritavrata, e de Dritavrata Satkarma, e de Satkarma Adhiratha. Enquanto se divertia às margens do Ganges, Adhiratha encontrou um bebê agasalhado num cesto. O bebê fora deixado por Kunti, porque nascera antes de ela casar-se. Como não tinha filhos, Adhiratha criou esse bebê como se fosse seu. Esse filho mais tarde ficou conhecido como Karna. Ó rei, o único filho de Karna foi Vrishasena. Drúhyo, o terceiro filho de Yayati, teve um filho chamado Babru. E o filho de Babru foi conhecido como Setu. O filho de Setu foi Arabha. E o filho de Arabha foi Gandhara. E o filho de Gandhara foi Dharma. O filho de Dharma foi Drita. O filho de Drita foi Drumada. E o filho de Durmada. E o filho de Durmada foi Pracheta, que teve 100 filhos. Os Prachetas, os filhos de Pracheta, ocuparam o lado setentrional da Índia, que era desprovido de civilização védica, e ali tornaram-se reis. O segundo filho de Yayati foi Turvaso. O filho de Turvaso foi Vani. O filho de Vani, Bharga. O filho de Bharga, Bhanuman. O filho de Bhanuman foi Tirbhanu, cujo filho foi o magnânimo Karandama. O filho de Karandama foi Maruta, que não teve filhos e, portanto, adotou um filho da dinastia Puru, Maharaj Dushmanta, como se fosse seu. Maharaj Dushmanta, desejando ocupar o trono, retornou à sua dinastia original, a dinastia Puru, muito embora tivesse aceitado Maruta como seu pai. Ó Maharaj Parikshit, presta atenção enquanto descrevo a dinastia de Yadu, o filho mais velho de Maharaj Yayati. Esta descrição é sumamente piedosa e destrói as reações das atividades pecaminosas da sociedade humana. Pelo simples fato de ouvir essa descrição, a pessoa livra-se de todas as reações pecaminosas. Sob sua forma original, a suprema personalidade de Deus, Krishna, a super-alma que reside nos corações de todas as entidades vivas, desceu como um ser humano na dinastia ou família de Yadu. Yadu teve 4 filhos chamados Sahasrajit, Kroshta, Nala e Ripu. Desses 4, o mais velho, Sahasrajit, teve um filho chamado Shatajit, cujos 3 filhos chamavam-se Maharaya, Renuraya e Rairaya. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como se confirma no Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 2, verso 11, Vadanti tattva vidas tattvanyagyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shadhyate. Os transcendentalistas eruditos,
que conhecem a verdade absoluta, chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. A maioria dos transcendentalistas compreendem apenas o Brahman impessoal ou o Paramatma localizado, pois é muito difícil encontrar alguém que de fato entenda a personalidade de Deus, como o Senhor diz na Bhagavad Gita 7.3. Manushanam sahasreshu kastidyatati siddhaye yatatam apisidhanam kastimam veti tatvataha. Dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter perfeição. E dentre aqueles que alcançam a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Os yogis e os jnanis, isto é, os yogis místicos e os impersonalistas, podem entender a verdade absoluta como impessoal ou localizada. Porém, embora superem os seres humanos comuns, essas almas realizadas não conseguem entender como a suprema verdade absoluta pode ser uma pessoa. Portanto, disse que, dentre muitos siddhas, as almas que já compreenderam o que é a verdade absoluta, talvez apareça um que compreenda Krishna, o qual se parece exatamente como um ser humano, Narakriti. Essa forma humana foi explicada pelo próprio Krishna depois que ele manifestou a Virat Rupa, 11º capítulo da Bhagavad Gita. A Virat Rupa não é a forma original do Senhor. Sua forma original é Dvibhuja Rupa. Bom nome para um negócio ser iniciado. Dvibhuja Rupa. Não é a forma... a Virat Rupa não é a forma original do Senhor. Sua forma original, Dvibhuja Rupa, chama Sundara Muralidhara. A tradução. O Senhor que toca a flauta com duas mãos. Yam chama Sundara Machinti Guna Swarupam. As formas do Senhor comprovam suas qualidades inconcebíveis, embora mantenha inúmeros universos. Enquanto respira, o Senhor apresenta-se como uma forma exatamente igual à de um ser humano. Isto não significa, entretanto, que ele seja um ser humano. Esta é a sua forma original, porém, como ele parece um ser humano, aqueles que têm um pobre fundo de conhecimento consideram-no um homem comum. O Senhor diz: Avajananti man mudha manushim tanum ashritam parambhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Os tolos zombam de mim quando desço sob a forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo em tudo que existe. Capítulo 9, verso 11. Por intermédio da Parambhavam, ou natureza transcendental do Senhor, ele é o Paramatma unipenetrante, que vive no âmago dos corações de todas as entidades vivas. No entanto, ele parece um ser humano. A filosofia Mayavada diz que o Senhor é originalmente impessoal, mas quando desce, ele assume a forma humana e muitas outras formas. De fato, entretanto, originalmente, ele é como um ser humano, e o Brahman impessoal consiste nos raios de seu corpo. Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Koti. Ponto final. Excelente significado para a gente que ficou ouvindo agora tantos nomes dos membros da dinastia, né? E antes de falar de Krishna, foi dito que simplesmente quem ouve Krishna Katha, Harikatha, quem ouve as descrições das atividades de Krishna nesse mundo, que são lila, passatempos, então, de Krishna Lila, quando ele vem como Krishna, ele não vem como um avatar comum, ele vem como o próprio Krishna. Dvibhuja chama Sundara Muralidhara. Ele vem dessa forma.
de 2 braços que toca uma flauta. Então, quando vai falar dos descendentes dos Yados, Yado é um filho de Yayati, o título do capítulo são as dinastias dos filhos de Yayati. Então, quando vai falar disso, aí se apresenta antes a bênção, né? A bênção dada pelo Bhagavata. Vou repetir. Maharaj Dushmanta, desejando ocupar o trono, retornou à sua dinastia original, a dinastia Puru. Lemos isso há uns capítulos atrás. Muito embora tivesse aceitado Maruta como seu pai. Ó Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami falando. Presta atenção enquanto descrevo a dinastia de Yadu. Presta atenção. O filho mais velho de Maharaj Yayati. Esta descrição é sumamente piedosa e destrói as reações das atividades pecaminosas da sociedade humana. Krishna Katha. Pelo simples fato de ouvir essa descrição, a pessoa livre-se de todas as reações pecaminosas. Prabhupada, tão misericordioso como é, viu que talvez ele não conseguisse traduzir todo o Bhagavatam e não pudesse chegar ao canto 10, quando descreve a mais piedosa de todas as descrições. A descrição que elimina todas as reações pecaminosas. Krishna Katha, temas a respeito de Krishna. Então, Prabhupada, preocupado com isso, decidiu traduzir, ou melhor, fazer um resumo, um comentário, nem é um resumo. Prabhupada, ao contrário, fala tanta filosofia nos livros chamados Trilogia de Krishna, Krishna Book. A gente mesmo em português chama Krishna Book. São 3 volumes de Krishna. E quem financiou, quem produziu foi George Harrison. Então, Prabhupada produziu esses livros pensando, talvez eu não consiga chegar na atividade, nas descrições de Krishna Lila, do 10º canto. Então, eu já vou falar de Krishna Lila nesse livro. Então, é o livro que geralmente se lê para as crianças de noite, entre os devotos que moravam em templos, comunidade, à noite tinha um ritual. Depois de tudo, tinha um ritual. Todo mundo se reunia, servia um leite bem quente, às vezes com canela, às vezes com gengibre, às vezes com açafrão. E assim, um copo, tipo meio copo assim. E os devotos tomavam aquele leite ouvindo o livro de Krishna. Então o presidente reunia todo mundo e servia um leite quente bacana e todo mundo lia aquele livro. Era parte do ritual de morar em comunidade, assim. Então, todo mundo estava curioso para ouvir Krishna Lila, né? E os devotos passavam o dia lembrando de Krishna e dos passatempos de Krishna. Krishna brincava com Balarama, brincava com Subala, com os amigos dele, os Gopas. Krishna, a gente fala nos Premadwanas, né? Gopa Gopinath. Né? Então, Krishna é esse Gopa Gopinata, o senhor dos Gopas e das Gopis. Gopa Gopinata. Então, ouvir sobre os passatempos de Krishna é uma atividade extremamente piedosa que elimina as atividades, as reações pecaminosas das pessoas. Então a gente fica sabendo disso, né? Shravana Kirtana. Então alguém lê e alguém escuta. Então quem escuta está praticando Shravana, que é escutar. E é o que o canal auditivo é aberto aos 5 anos de idade, quando a pessoa começa a escutar a respeito dos passatempos de Krishna do Guru, que é com 5 anos que a criança se aproxima do mestre espiritual no sistema tradicional de Gurukula, de educação. Gurukula é um processo de educação que aproxima o indivíduo do mestre espiritual, que é o representante de Krishna.
É isso. Então, paramos por aqui. Obrigado a todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.